Isso é interessante. Pensa assim, ó. Eu vou tentar dar uma resposta mais completa. O seu cérebro, ele... Quando você nasce, o seu cérebro, ele é como se fosse uma massinha de modelar, bem molinha. Pensa assim, quanto tempo você levou pra aprender a caminhar, cara? Pô. 1 ano e pouco? 2? A gente... É isso aí que a criança leva pra caminhar, né? Por aí. 1 ano e meio, 2, né? Pensa quanto tempo você leva 1 ano e meio pra aprender a botar um pé na frente do outro. Por que você leva 1 ano e meio pra caminhar? Porque é muito difícil caminhar. Por mais que não pareça, mas é um comportamento muito complexo. Distribuição de peso. Saber botar o equilíbrio, não botar o pé torto. Depois, com o tempo, seu cérebro automatiza esse processo e você cria um padrão motor que você caminha sem pensar que precisa caminhar. Mas no início é custoso. Eu sei que eu comecei falando um negócio nada a ver, mas eu vou chegar no TDAH, tá? Só preciso contextualizar antes para as pessoas entenderem. Dirigir a mesma coisa. Dirigir a mesma coisa. Mas olha que interessante. O cérebro de uma criança, digamos que a gente vai plotar num gráfico. Vamos imaginar o cérebro, uma linha num gráfico, desde o nascimento até a morte de uma pessoa. Vamos botar uma linha num gráfico referente à capacidade que o cérebro tem de se alterar frente a novas experiências. A gente chama isso de neuroplasticidade. Arranja papel pra gente aí, por favor. Ah, dá pra fazer aí? Dá, Pô, cara, irmão, isso daí vai ser legal, hein, cara? Isso aí vai ser bacana. Aqueles papéis coloridos tem aí? Isso aqui vai ser bom, hein? Porque a gente vai fazendo esse gráfico. Daí pega ali? Pega uma câmera aqui em cima. Corta aqui, ó. Olha, tem essa Da hora. câmerazinha aqui. Legal. Valeu, Mendes. Legal, da hora. Pega um clarinho aí. Legal, velho. Maneiro. Boa. Ó, pensa assim, ó. Vai pegar? Melhor outra cor. Pega sim. Pega? Imagina assim, ó. Me vê um... Isso, boa. Imagina assim, ó. Isso aqui é em anos. Tá. E aqui é a capacidade do cérebro mudar. Tá. Capacidade do cérebro mudar. A gente chama também de neuroplasticidade. Tá? Quando você nasce, 0 anos, 10 anos, 20 anos, 30, 40 e assim por diante. Quando você nasce, a sua capacidade, a sua neuroplasticidade é extremamente alta, cara. Isto é, quando você nasce, você tem uma capacidade gigantesca de mudança de cérebro. Por que o seu cérebro tem muita capacidade quando você nasce? Porque você precisa aprender muita coisa nova. Você precisa aprender a caminhar, você precisa aprender as texturas dos objetos, você precisa aprender cores. Engolir, mastigar. Engolir o rosto do seu pai, o rosto da sua mãe, sons. O seu cérebro está sendo bombardeado, velho, por vários estímulos. E quando você nasce, o seu cérebro tem mais capacidade de mudança por conta da demanda. Você tem que aprender muita coisa nova. Certo. Tanto é que ele é tão plástico que se você privar um olho de receber estímulos visuais, atrofia uma parte do cérebro envolvida com detectar luz. Ah, é? É porque você precisa estimular. É por isso que para uma criança, objetos, tocar, cores é extremamente importante, cara. Extremamente importante. Com o passar do tempo, isso começa a cair. Tá. Então, a habilidade do seu cérebro de mudança começa a decair com o passar do tempo. Me vê o outro ali. Aqui. Pode ser um... será que... Acho que é azul, não. Rosinha aí, ó. Isso. Tá. Em contrapartida, quanto menor é quanto mais a capacidade do seu cérebro de mudança diminui, mais esforço você começa a ter para mudar o seu cérebro. Tá. Então isso aqui é o esforço. Esforço para aprender algo novo. Ok? Tá. Então pensa assim, ó. Quando você é pequenininho,
quando você é criança, sei lá pelos 2, 3, 4, 5 anos de idade, você tem uma capacidade gigantesca de aprender algo e você tem pouco esforço atribuído em cima daquilo. Certo. Vamos dar um exemplo. Uma língua. Cara, se uma criança quiser aprender uma língua nova, ou se um pai quer que o filho fale espanhol, inglês, alemão, sei lá, quanto antes começar, melhor. Tá. Por quê? Porque o cérebro é mais plástico, então o cérebro consegue mudar mais fácil, com menos esforço. Se você for aprender uma nova língua aqui, com 35, você vai ter que se esforçar pra caramba, porque a sua capacidade de mudar é pequena. Entendi. Você consegue, mas um moleque de 5 anos vai aprender inglês muito mais rápido do que alguém com 35. É incrível, cara. Eu fui para os Estados Unidos, criança de 4 anos falando muito melhor do que eu inglês. É isso, cara. Incrível. É isso. Ah, porra, vai. Agora eu entendi, achei que era... Esse aí é o punch com delay, né? Eu achei que fosse... Eu achei que tinha sido alguém que você tinha levado. É que assim, eu conheço um professor, que é amigo meu, que ele foi fazer um pós-doc na Inglaterra com o filho, foi meio que arquitetado na época que o filho dele tinha 4, 5 anos, pra ficar 2 anos lá fazendo um pós-doutorado. O moleque aprendeu, cara. Claro. Aprendeu sem sotaque. Porque foi exposto àquela... Putz, que o maravilha. cérebro nem sabia português direito, então você inunda ali, ele cresce... Tipo assim, se eu perguntar pra você, como é que você aprendeu português? Você não sabe. Exato. Sei lá, velho, um dia eu falava português. É isso com crianças que você expõe a nova língua. Ela aprende sem saber. Ele aparece com uma quantidade de palavras novas e jeito de falar que não foi a gente que ensinou. Exato. E olha que legal, cara. Imagina você perguntar alguma coisa pra ele e falar assim, na verdade eu quero. De onde ele falou, na verdade eu quero? Ele escutou isso em alguma coisa, né? Exato. Olha, eu vou querer. Tipo, não é uma coisa que ele nunca falou. E de repente ele fala, olha, eu vou querer. É, legal, cara. Criança é muito maneiro. E olha que legal. Existe um ponto de cruzada aqui, cara. Entre as duas coisas. Eu desenhei esse gráfico aqui, ficou meio errado. Era pra ser mais ou menos aqui, ó. Tá. Porque esse ponto de cruzada, ele é mais ou menos pelos 25 anos. Tá certo. Nos 25 anos, o seu cérebro, ele acaba... Não é que acaba, mas nos 25 anos você começa a ter menos o que a gente chama de neuroplasticidade passiva. O que significa isso? Até os 25 anos, o seu cérebro aprende de uma maneira mais fácil, sem você atribuir tanto esforço a alguma coisa. Ou seja, até em média, os 25 anos, você aprende mais fácil sem se esforçar tanto. Tá. Depois dos 25 anos, você precisa ter o que a gente chama de neuroplasticidade ativa. Isto é, você tem que atribuir um esforço para aprender uma coisa nova. A gente vai voltar para o TDAH, eu não esqueci do TDAH. Vamos dar um exemplo. Uma criança, um adolescente que está aprendendo inglês, ouvindo música, não sei o quê, muitas vezes ele aprende uma coisa sem necessariamente entender como aprendeu. O pessoal sabe. Cara, um adulto para aprender papel, caneta em inglês, ele tem que... Bom, isso aqui é papel, caneta, você tem que jogar a sua atenção em cima daquilo para o seu cérebro mudar. E, cara, é exatamente isso que os estudos mostram. A neuroplasticidade, ou seja, a mudança estrutural do seu cérebro depois dos 25 anos, ela é principalmente induzida por foco. Ou seja, quando você está aprendendo alguma coisa nova, depois de, em média, 23, 25 anos, que digamos que encerra esse ciclo de neuroplasticidade passiva, quanto mais foco e esforço você atribuir em cima daquela tarefa, esforço cognitivo, mais o seu cérebro vai mudar via foco e vai reorganizar os grupamentos de célula, que a gente chama de neuroplasticidade, e vai armazenar aquela informação.